Faça um bom dia, faça uma boa tarde, tudo bem com você? Faça uma boa noite, tudo em ordem? E hoje nós vamos voltar aqui, hoje nós vamos estudar um texto diferente de sabedoria. Outro dia eu dizia, no livro de sabedoria, eu estava contando um pouco da história, do poder de Deus, daquele Deus que libertou o povo do Egito, que fez com que o povo saísse da escravidão do Egito. E eu disse que quando o pessoal de Josué, ele chega numa cidade chamada Jericó, eles vão e encontram numa pousada, uma mulher, com o nome de Raabe, que ela era considerada prostituta. Então eu quero contar um pouco da história dela hoje, para você saber um pouco mais da história da Bíblia e ver que é interessante quando a gente fala assim de algumas citações. Eu deixei muito no ar, falei só de Raabe e não falei onde está, onde você vai encontrar na Bíblia. E para você ver sobre Raabe, você vai encontrar em Josué capítulo 2, Logo lá no começo da Bíblia tem os 5 livros, do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são 5 livros da Bíblia, porque são Pentateuco, Penta 5, que é o chamado de o Ancorão também, E aí depois o próximo livro, depois do Deuteronômio, é Josué. Então Josué vai contar toda a trajetória da chegada na Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, lembra? Coisas que o povo poderia ter feito bem antes, mas por conta da murmuração, por conta de você sair, quando você vai sair de uma escravidão. Se você sai de uma escravidão, a gente demora muitas vezes, é um processo de transformação, um processo de mudança na nossa vida, ele é muito demorado. Então, nós não podemos ficar direto no deserto, nós não podemos ficar a vida inteira no deserto. O que nós temos que fazer? Nós temos que sair o quanto antes do deserto. Mas o deserto todos nós passamos. Por quê? Porque o deserto é um lugar da gente refletir, é um lugar da gente orar mais a Deus, da gente se fortalecer. Então todos nós temos que passar pelo deserto. Lembra, Jesus ia no deserto fazer as orações, Jesus gostava sempre de fazer as orações. Se Jesus, que era Jesus, Filho de Deus e o próprio Deus, ele fazia as orações ao Pai, imagina nós, Porque Jesus foi igual a nós, exceto no pecado. Então nós que somos pecadores temos que orar muito mais que Jesus. Por isso que ele dizia, vigiar e orar. Então o deserto é um lugar da gente passar. Então quando o povo passar, mas sair rapidamente, para a gente crescer, para a gente nos transformar para uma vida nova. Então o deserto é o caminho para uma vida nova. Então toda vez que você está passando por um deserto, quer seja o deserto de uma dificuldade financeira, ou deserto de uma doença, ou deserto de uma tristeza, de uma depressão, entenda que, lógico que tem os cuidados médicos, mas você está passando por um momento onde você vai, o que Deus está querendo mostrar para você com esse deserto? Para que esse deserto na minha vida? Para que eu estou passando por esse momento, Para quê? Não por quê. Porque se você colocar por quê, você está se colocando como vítima. E vítima não prospera, vítima não cresce. Vítima só reclama, Viver no vitimismo é você não aceitar aquilo que Deus te deu, a vida que Deus te deu. Então nós não podemos ser vítimas, não. Nós não somos vítimas. Filhos não são vítimas. Filhos são guerreiros, são fortes, são generais, que lutam, que batalham para um mundo novo. Então eu vou ler um pouquinho da história de Raabe. Porque quando eles estavam saindo do deserto para adentrar na Terra Prometida, eles vão conquistando várias cidades. E uma das cidades que eles foram conquistar era Jericó. E Raabe estava em Jericó. Mas como ela sabia da fama, lembra que nós falamos da fama lá em sabedoria? Ela sabia da fama do povo que tinha um Deus chamado Javé, aquele que é, um Deus que não tem imagem, um Deus que não precisa de imagem nenhuma, porque é um Deus que é, porque você olha no espelho, você vê Deus refletido ali. Então esse é o nosso Deus, o Deus que é a nossa imagem e semelhança, que nos criou a imagem e semelhança, esse é o nosso Deus. Quer ver uma imagem linda de Deus? Olha no espelho, e dobre seu coração, e a sua mente para esse nosso Deus verdadeiro.
Então veja aqui, ó, no capítulo 2 de Josué, vai falar que o Josué mandou secretamente alguns espiões, né? Os espiões, para examinar Jericó. E quando ele chega, então vamos lá, de Setim, Josué, filho de Nun, mandou secretamente 2 espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E Raabe, ela está na genealogia de Jesus. E depois eu vou colocar um pouquinho para vocês. E ali se hospedaram. Então informaram ao rei de Jericó: cuidado, esta noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Porque eles já sabiam que eles vinham de outras cidades e eles vinham dominando e governando as outras cidades. E quando eles chegam em Jericó, o pessoal ficava tudo na espreita, ficava aguardando já, ficavam tudo com medo, porque esse Deus é um Deus poderoso demais. Quem é esse Deus que está com esse povo? Um Deus que vai devastando tudo, que vai fazendo todo esse povo conquistar as terras, derrubar os reinados, né? Então o pessoal já estava todo atento para esse povo. E morreram de medo que eles chegassem em Jericó. E quando eles chegam, eles percebem que eram israelitas, né? E aí eles correm para o rei falar. E eles foram então falar para o rei: cuidado, esta noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: mande sair os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. A mulher, porém, escondeu logo os 2 homens e respondeu: de fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando iam fechar a porta da cidade à noite, eles foram embora. Não sei para onde. Se vocês os seguirem logo, certamente os alcançarão. Ela, porém, tinha feito os 2 espiões subirem ao terraço e os escondera entre feixes de linho que estavam ali empilhados. Os guardas saíram em busca deles pelo caminho que leva ao Vals do Jordão, e a porta da cidade foi fechada depois que eles saíram. Os guardiões saíram. Antes que os espiões, né, se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: eu sei que Javé entregou a vocês esta terra. Estamos apavorados. E todos os habitantes da terra tremem diante de vocês. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz tremer céus e terra, ele faz tremer diante dele. Não tem ninguém que domine o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Criador de tudo. É o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe nela. E aí ela continua no versículo 10. Porque soubemos como Javé secou a água do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram aos 2 amorreus da Transjordânia, Seom e Og, que vocês exterminaram, os outros 2 reis, né, da Transjordânia. Ao ouvirmos isso, ficamos desencorajados, veja, e ninguém mais consegue respirar diante de vocês. Porque Javé, seu Deus, é Deus tanto lá em cima, no céu, como cá embaixo, na terra. Olha isso, Raabe, gente, falando isso. Uma prostituta falando isso. Por que vocês acham que essa prostituta fez isso? É o poder de Deus agindo naqueles que o temem. Ela temia Javé. Ela escondeu os espiões e não sabia o que iria acontecer com ela. Ela falou: eu vou arriscar tudo por esse Deus que eu não conheço, mas eu já estou amando esse Deus. Porque ela fazendo isso, gente, ela preservou a vida dos espiões. E aí ela disse para eles: agora, jure-me por Javé
que, assim como eu os tratei com misericórdia, assim também, vocês também, tratarão com misericórdia a minha família. Dei-me um sinal seguro de que vocês deixarão com vida meu pai, minha mãe, meus irmãos, irmãs e todos os meus familiares, e que de vocês de que vocês nos livrarão da matança. E os homens juraram: nossa vida em troca da vida de vocês, com a condição de que você, falando para ela agora, não nos denuncie. Ora, se ela não tinha denunciado naquele momento, ela ia denunciar agora, por quê, né? Quando Javé nos entregar essa terra, nós a trataremos com lealdade e fidelidade. Então ela os desceu por uma corda pela janela. Por quê? Porque ela morava do lado da muralha. Então ela desce eles por uma corda, porque o portão da cidade já havia fechado, né? Lembra que os portões fechavam? Toda noite fechava o portão, para quê? Para que as pessoas não entrassem à noite. Então fechou o portão, então ninguém entra e ninguém sai. Para que... então ela disse, né? Desceu por uma janela, porque a casa onde vivia era pregada a muralha. Ele disse: fujam para a montanha para que os perseguidores não encontrem vocês. Ou seja, ela mandou eles ir por um lugar, os guardiões, ela mandou ir por um lugar. E os espiões, que eram de Josué, ela mandou por outro. E aí eles disseram assim, ela disse: escondam-se durante 3 dias, até que eles voltem. E aí ela diz: depois continue o seu caminho. Os homens disseram: ficaremos livres do juramento que você nos exigiu, se você, quando chegarmos à terra, não amarrar este cordão vermelho na janela pela qual estamos descendo, e não reunir com você em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família de seu pai. Quem sair para a rua será responsável pela sua própria morte, e não nós. E nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver com você em sua casa, se alguém os tocar. Contudo, se você nos denunciar, não responderemos pelo juramento que você nos fez prestar. E ela respondeu: de acordo, e os despediu. Eles foram embora e ela amarrou o cordão vermelho na janela. Então aqui está, e depois, se vocês quiserem ler na íntegra a história de Josué, leia lá, leia a Bíblia, gente. A Bíblia é maravilhosa, vai nos abrindo a mente, vai nos mostrando o poder desse Deus nosso maravilhoso, e vai nos mostrando aqui o poder da aliança. Vendo o nosso Deus fazendo uma aliança. Deus fazendo uma aliança com quem? Com Raabe. Deus fazendo uma aliança com a prostituta. A prostituta que livra os espiões, os filhos lá de Josué que ele manda, né? Os filhos de que ele fala aqui, né? De Setim, Josué, filho de Num, mandou secretamente 2 espiões. Então Josué é que dá continuidade ao trabalho que Moisés vinha conduzindo, porque Moisés ele não entra na terra prometida, né? Deus o faz avistar a terra toda a terra prometida, mas Moisés não entra. Então Josué é o seguidor, Josué é o que continua com a caminhada até a terra prometida. E é Josué daí para frente que vai contar a história, né, do povo quando entra na terra. E aqui ele conta essa passagem, né, de Raabe. E Raabe, ela é uma prostituta, para mostrar para nós que Deus age naqueles que a gente menos acha que Deus vai agir, né? Então, a nossa cabeça, muitas vezes, pensa, né, que Deus age através dos improváveis. Aqueles que o mundo considera improváveis, Deus age através deles. Então, para Deus, por isso que para Deus, aquilo que parece sábio aos homens da terra, Deus faz fracos. E aqueles que não parecem nada, Deus os faz forte, justamente para confundir a sabedoria da terra, porque a sabedoria da terra é passageira. Nós precisamos almejar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então Deus age através das pessoas improváveis. Se você que está aí, de repente, se considerando uma pessoa improvável, se achando o menor dos últimos, né, o último de todos, né, as pessoas do mundo, pode ter certeza que Deus está agindo na sua vida. Deus age através de você. Deus conta com você. Aquele que tem o maior bloqueio, qual é o seu maior bloqueio? Aí está o seu maior propósito. Deus age através das pessoas que
tem um coração puro, um coração quebrantável, um coração ensinável. Então, veja, a Raabe, ela está lá na genealogia de Jesus. Você vai lá em Mateus 1, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Você vai ver toda a genealogia e Raabe está lá. E é interessante porque Raabe está lá, ela está na, quer ver? Mateus, vou só achar rapidinho aqui para vocês. Ela está assim, ó. Mateus capítulo 1, né? Capítulo 1 do versículo 1, né? Até 17. E precisamente no capítulo 4 vai falar assim, ó. No capítulo 5, ó. Um pouquinho antes do capítulo 5 fala que Naasson foi o pai de Salmão. E Salmão com Raabe foi o pai de Boaz. E Boaz com Ruth, que também tem a história de Ruth, Noemi, que vocês forem lá, você vai ver também que Ruth era uma estrangeira. Então Deus agindo naqueles que a gente acha, não, mas eu não sou descendente de judeu, eu sou gentil. Ruth era gentil. E Ruth, junto com Boaz, foi o pai de Jobede. E Jobede foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Né? E Jesus veio daqui da descendência de Davi. Então Raabe, ela está na genealogia de Jesus. Em Mateus é o único evangelho, se eu não estiver enganada, que fala sobre a genealogia de Jesus e aonde aparece Raabe e Ruth, as duas estrangeiras, ou seja, Raabe uma prostituta, uma improvável, e Ruth uma gentil que não era judia, né? Que ela foi casada com um filho de Noemi e eles morreram. Então Noemi teve 2 filhos, morreu o marido e os 2 filhos. E os 2 filhos eram casados com as duas noras. Uma não seguiu ela e a Ruth disse, né, outra história linda também de se contar. Então Ruth disse para Noemi, onde você for eu irei e o seu Deus será o meu Deus. E ela está também na genealogia de Jesus. E Ruth com Boaz gerou Jobede, né, que Jobede foi o quê? O avô de Davi. Né? Porque Jobede foi o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Percebe? Então Deus está agindo todos os dias na nossa vida. Então hoje nós deixamos de ler o livro de sabedoria para a gente ler um pouquinho do livro de Josué, para contar um pouco da história de Raabe, essa mulher maravilhosa que temeu ao Senhor, que ela não hesitou. Ela poderia ter acontecido tudo. Imagina, ela era ali, que estava ali perto dos reis, né, do rei de Jericó, mas ela estava para servir ao rei. Então ela era uma pessoa ela era uma pessoa oprimida, né? Ela era prostituta, não era prostituta porque ela queria, né? A situação tinha obrigado ela a ser, ela tinha uma casa de prostituição, vamos dizer assim, né? Entendendo, né? E aí o que ela queria? Ela queria liberdade. Ela queria liberdade. E esse Deus que libertou todo esse povo do Egito, você acha? Aí ela pensa, esse Deus é poderoso demais. Eu vou com esse povo. Eu vou esconder esses espiões. E eu vou pedir para esse Deus. E eu vou temer esse Deus. Eu vou me ajoelhar para esse Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou me ajoelhar. E ela fez isso e escondeu os espiões. Ela escondeu os espiões. Ela não temeu. Ela não temeu a força de nosso Deus. E muitas vezes nós que conhecemos o nosso Deus, a força de nosso Deus, ficamos aí temerosos, né? Temerosos em seguir nosso Deus, em aceitar Ele na nossa vida. E Ele mandou Jesus. Mandou Jesus para quê? Para nos libertar da opressão, para nos libertar da escravidão, do pecado, para que nós possamos ter a vida eterna. Jesus, maravilhoso Jesus. Não importa o seu pecado, não importa aquilo que você foi ou que você está sendo na sua vida, importa o que você daqui para frente vai ser. Jesus sempre dizia, vá e não peque mais. Então não importa o que você foi, importa o que você vai ser. Não importa se Raabe era uma prostituta, Deus ama. Tanto é que Jesus falou que os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, as prostitutas precedem a entrada no reino dos céus, né? Pros sacerdotes. Imagina, Jesus falou isso para eles. Por quê? Porque elas acreditam e seguem. Veja, Maria Madalena,
né? Maria Madalena não era considerada uma prostituta, mas se você vê, ela era pecadora, né? A samaritana, ela não tem nem nome, a samaritana, mas ela, o que ela fez? Quando Jesus deu a água viva para ela, a água da vida, que ela fez? Imediatamente ela foi atrás e começou a anunciar esse Jesus maravilhoso. Então veja, Deus sempre age naqueles que são improváveis. Se você se considera um improvável, um pecador, é você que Deus está buscando. Entregue seu coração a Ele. Ame de todo o seu coração. Entregue seu coração a Jesus, que veio aqui e deu a sua vida por nós, mesmo sendo pecadores. Ele deu a vida por nós que somos pecadores. Faça isso e nós teremos a vida eterna. Faça isso e você terá a vida eterna, com certeza. Beijo no seu coração, fique com Deus. Vá lá, leia mais o capítulo lá que eu falei para vocês, Josué capítulo 2. E continue lendo seguido para vocês verem a história maravilhosa do nosso Deus, que liberta todo aquele que tem vontade, todo aquele que se entrega de fato para Ele e quer ter uma mudança uma transformação na sua vida. Aquele que, assim como a samaritana, quer uma água, uma fonte de água viva, que é o próprio Jesus. Beijo no seu coração, fica com Deus, até mais.